Olá, meus amigos, este é mais um programa A Hora Final, analisando os últimos tempos na última hora do seu dia. Meu nome é Fábio Blanco e ficarei aqui com vocês até a meia-noite, tá bom? E hoje estamos ao vivo. Pela primeira vez vou fazer um programa ao vivo aqui no A Hora Final. São, neste momento, exatamente, segundo o meu relógio aqui, 23 horas e 2 minutos deste dia 15 de outubro de 2014, tá bom? Desde o começo, a ideia era fazer realmente um programa ao vivo. Porém, como eu ainda não estava lá muito seguro com essa nova forma de comunicação, né? Nunca havia feito um programa assim de rádio, então eu decidi fazer primeiro gravado, me acostumar com comunicar. E eu acho que agora que a gente está no nono programa aí, já no nono programa, hein, como passa rápido. Então eu decidi, vamos fazer um programa ao vivo. Até porque eu sei que tem o pessoal aí que acompanha os programas aí desde o primeiro e gostaria de participar, mandando pergunta e tal. Então, estou aqui nesse dia 15 de outubro, dia dos professores, e quero fazer aqui a minha homenagem a todos os professores. Me incluo nisso também, né? Quem me conhece sabe que eu também dou aulas aí de teologia, de política, que aparecer pela frente. E quero fazer uma homenagem especial ao professor de todos nós aí, que é o professor Olavo de Carvalho, que vem ensinando aí, pode dizer já, uma geração de novos direitistas, novos reaças. Na verdade, novas pessoas que estão abrindo seus olhos para a verdade, além daquela verdade que vinha sendo falada em uma única voz aqui nesse país. Sabe que eu conheci o trabalho do Olavo em 98. Eu estava lá no terceiro ano de Direito, numa livraria, procurando um livro para ler e tal. E aí eu fui atraído por um livrinho ali de capa verde, que tinha um nome inusitado, O Imbecil Coletivo. Eu fui atraído pelo nome. O autor, Olavo de Carvalho, não sabia nem quem era. Mas eu achei o nome interessante e falei, poxa, deve ter alguma coisa interessante nesse livro aqui. Aí, comprei o livro e comecei a ler. A primeira impressão que eu tive foi, esse cara é louco. Como que ele pode falar assim de Caetano Veloso, de José Genuíno, que é isso? Um herói, de Emir Sader e tal. Mas uma coisa aconteceu no final da leitura. Quando eu acabei o livro, eu já não era o mesmo de quando comecei o livro. As coisas foram se encaixando e eu pude ver que realmente havia um outro mundo além daquele que eu havia conhecido na faculdade de jornalismo. Para quem não sabe, eu estudei jornalismo também, não me formei. Fiz 2 anos e resolvi cair fora daquilo lá porque eu não queria ser repórter. A faculdade de jornalismo, em geral, forma repórteres. Eu achava que eu ia fazer jornalismo para ficar escrevendo texto, né? Grande engano, não é verdade? Aí fui fazer direito. Então, quando eu terminei o livro, eu era outro. Já um feitiço havia sido quebrado, que é o feitiço da ideologia, né? Aquela cultura esquerdista que também me impregnava foi quebrado. Por isso que eu sou grato ao professor Olavo. Né? Ele que continua nos ensinando e cada vez mais aí abrindo horizontes de pensamento, e ensinando não apenas o conteúdo em si, mas também a forma de pensar, né? E aí lá vem o chato dizer, lá vem vocês, Olavetes, idolatrando o guru de vocês, e mimimi, mimimi, mimimi. Cara, isso se chama gratidão, tá bom? Gratidão por ter aprendido tanto com o velhinho, por ter, acima de tudo, aberto os olhos para os erros da ideologia, daquela cultura deteriorada que eu também vivia e estava lá envolvido de todas as formas. Gente, sem exagero, o Olavo, com esse jeitão dele aí, ele tocou fogo no Brasil, meu caro. Quando ele começou, né, quem acompanha o trajeto dele sabe que o direitismo, toda linguagem direitista, diferente daquela linguagem esquerdista comum, era só ouvida por grupos isolados e pessoas isoladas. Quando o Olavo começou
já nessa era da internet, a aparecer no YouTube, é que o negócio começou a crescer. Eu que acompanho desde 98 o Olavo, para mim isso ficou muito claro. Antes, tudo que o Olavo falava, eu só ouvia com ele. E com um ou outro cara isolado por aí. Mas, depois que ele começou a aparecer no YouTube, lá com o Truck Speak, que ainda passa aqui na Rádio Vox, é que o negócio começou a crescer de maneira espantosa. E as suas ideias começaram a se espalhar. Antes, eu só conhecia, quando eu falava assim, gente conservadora, gente de direita, eu só conhecia praticamente dentro dos grupos ali de estudos ligados ao Olavo de Carvalho. Hoje a coisa se espalhou de tal maneira, entendeu? Mesmo quando o professor começou com o curso online dele, praticamente todos os direitistas que eu conheci estavam ligados ao curso. Isso ainda aí no primeiro ano, os 2 primeiros anos de curso online. Depois a coisa se expandiu de tal maneira que hoje eu começo a ver pessoas com o discurso já muito ligado a essa nova direita que está surgindo, esse discurso que já não é mais aquela repetição dos discursos esquerdistas, até em lugares inusitados que antes eu nunca viria, entendeu? Então, eu tenho certeza que hoje está começando um movimento de abertura para a direita. Não sei onde isso vai dar, não sei qual é a força disso, mas está acontecendo algo diferente. E o Olavo não é bobo. Eu sei que ele tem consciência disso, apesar dele nunca falar nada nesse sentido. Mas, vou dizer uma coisa, todo esse movimento novo no Brasil, e vou até mais longe, talvez até essa influência nas eleições desse ano se deve muito ao Olavo, por seu conhecimento, por sua visão e principalmente por sua força de comunicação. Por isso, eu sou grato ao Olavo, vou ser sempre grato. O velhinho pode fazer qualquer besteira que ele queira fazer aí, eu não posso deixar de ser grato pelo que ele fez por mim como um professor, entendeu? Então, professor Olavo, parabéns, eu tenho certeza que isso que eu estou falando aqui, as pessoas que estão ouvindo aqui o programa, a maioria delas concordam totalmente, tenho certeza disso, tá bom? Obrigado, parabéns pelo Dia dos Professores. Bom, vamos agora para o programa em si, para aquilo que eu costumo falar aqui A Hora Final. Eu tenho falado bastante de manipulação, porque o método da nova ordem mundial, dos senhores da nova ordem mundial, é um método da manipulação. É conduzir as pessoas para fazerem aquilo que eles querem. Se dirigirem para aquilo que eles querem, tá certo? E a manipulação que eles usam é a manipulação em massa. Que, gente, vou falar uma coisa para vocês, a manipulação é algo real, tá bom? Real, mas invisível, que de alguma maneira afeta a todos nós, tá? A sociedade ela tem sofrido uma forte ação manipulatória que vem já há algum tempo formatando as percepções, alterando a forma das pessoas, como as pessoas veem as coisas, tá? Conduzindo a sociedade para onde os senhores do mundo querem que ela seja conduzida. E qual é o objetivo disso? É preparar a sociedade para um governo mundial, tá? Eu já falei em outros programas, a pessoa pode falar assim, mas isso é muita loucura, isso é muita pretensão. Não importa se é muita pretensão ou não importa sequer se é possível essa nova sociedade. O que importa é que os senhores deste mundo, eles acreditam na implantação dessa sociedade. E o perigo está todo aí, nessa vontade e nessa crença que os senhores deste mundo têm na implantação dessa nova ordem mundial. E como eles acreditam, eles aplicam seus métodos de manipulação. Agora, os métodos de manipulação, isso aí não é aí uma utopia, né? Usando a palavra utopia bem fora da sua colocação normal. Não é algo da imaginação deles. Esses métodos, essas técnicas de manipulação, elas funcionam e muito bem. Esse é o grande perigo. Elas funcionam,
tá? E o objetivo deles é preparar a sociedade para um governo mundial, fazendo com que essa sociedade aceite a implantação desse novo mundo. E o que ele faz? O que eles fazem? Eles manipulam a sociedade de tal maneira que torna ela débil, fraca. Ela dispersa para as coisas importantes, né? Presa em apenas reações inconscientes. Desculpa, gente, eu tenho aqui 2 cachorros que de vez em quando vão latir, tá? Programa ao vivo é assim. Presas em reações inconscientes, tá? E fracas para reagirem, até porque essas pessoas, essa sociedade manipulada, sequer tem condição de perceber o que está acontecendo, porque as suas mentes, a mente das pessoas dessa sociedade já foram formatadas para aceitarem tudo que é imposto como se fosse algo natural, entendeu? Então, veja, essas técnicas de manipulação, elas vêm sendo desenvolvidas há décadas. E quem financiou isso aí? Foram os próprios globalistas. Foram eles que colocaram dinheiro nos institutos, entendeu? Nos institutos que experimentaram, testaram, desenvolveram formas de fazer as pessoas reagirem àquilo que esses experts, esses cientistas, vamos dizer assim, queriam que elas reagissem. Tá? Então foram os globalistas que financiaram isso. Financiaram psicólogos, financiaram institutos e desenvolveram formas de manipular as pessoas. E o canal que eles usam, o canal mais usado, é o canal da mídia de massa, principalmente a televisão, porque essa mídia de massa permite a aplicação dessas técnicas de manipulação, permite que essas técnicas sejam lançadas sobre uma quantidade enorme de pessoas, sem que essas pessoas sequer percebam disso. Então, eles conseguem manipular uma multidão de uma vez só, entendeu? Conseguem manipular um monte de gente. E essas pessoas vão sendo conduzidas, vão tendo as suas mentes e os seus corações formatados. Pessoas em lugares mais remotos, basta elas terem algum contato por meio dessas mídias com as ideias, com a publicidade que esses grupos globalistas fazem. Basta que a pessoa tenha uma televisão na casa dela. Ela já está aberta para a aplicação dessas técnicas de manipulação. E os métodos são abundantes, são muitos. Vamos dizer uns aqui, ó. Estimulação contraditória, a mensagem subliminar, a hipnose, a programação neurolinguística, lavagem cerebral e tantas outras. Eu falei aqui só algumas, que talvez sejam as mais usuais, mas tem várias outras. E todas elas, praticamente todas elas, atuando no nível inconsciente das pessoas. As pessoas não percebem que estão sendo manipuladas. Elas simplesmente respondem ao estímulo, respondem à provocação, respondem àquilo que os manipuladores propõem. Elas não percebem, elas estão sendo afetadas, são vítimas dessa manipulação, de algo que é imperceptível, que atua em áreas cerebrais que não são detectáveis, né? Então as pessoas, o pessoal que aí ouve a rádio, tem pedido para mim explicar alguns desses métodos, tá? São muitos, tá? São vários métodos, várias formas, mas acho que vale a pena a gente conversar sobre alguns deles para a gente entender, né, como que funciona isso aí, como que isso é aplicado na sociedade. Mas são tantos que não dá para explicar tudo, nem dá para explicar detalhadamente cada um. Mas a gente pode fazer um apanhado aí
entender uma coisa ou outra de um método ou outro, tá? Se eu fosse explicar tudo aqui, a gente ia precisar de vários programas. E o pior, a coisa vai se expandindo. Eles cada vez mais vão desenvolvendo novas técnicas de manipulação. Uma coisa é certa, gente, é quase impossível nós não sermos afetados por essa manipulação. Parece algo muito pessimista, mas não é pessimismo, é realismo. É quase impossível nós não sermos afetados por essa manipulação. O que a gente faz, o que a gente pode fazer, o que a gente pode tentar é diminuir essa influência na nossa vida, tá? Mas, de qualquer maneira, em algum grau, nós somos afetados. Em alguma área da nossa vida, nós vamos ser afetados porque a coisa se expandiu de tal maneira que é praticamente impossível nós fugirmos disso aí, tá? A coisa se expandiu demais. Ela se impregnou em todos os cantos, por todos os lados. É impossível não se expor. A não ser que eu viva completamente isolado, sabe? Ficar lá, comprar uma casinha no meio do mato e sem nenhuma mídia, apenas eu e meus livros. Aí pode ser que eu não seja afetado. Mas a partir do momento que eu tenho uma vida social, que eu tenho uma TV, que eu tenho não só uma TV, mas a própria vida social, porque essas técnicas elas impregnam de tal maneira que elas se espalham pela sociedade. A partir do momento que eu tenho uma vida social, dificilmente, de alguma maneira, eu não vou ser afetado. Mas nós, certamente, podemos diminuir, pelo menos, o impacto disso na nossa vida. Sabe? Como? Nos guardando, de alguma maneira, dessa manipulação, dessa atuação sobre nós. Sabe? Tornando os efeitos, pelo menos, quase nulos. Né? E qual é a melhor maneira de a gente fazer isso? É conhecendo as técnicas, conhecendo como funcionam essas técnicas. Porque a gente conhecendo, a gente vai poder identificar quando elas estão sendo aplicadas, perceber, né, quando ela está sendo usada, saber como ela funciona e, pelo menos, identificando, fugir dela. Porque essas técnicas, normalmente, elas não funcionam com um confronto. Não é confrontando as técnicas, normalmente, na maioria delas, não é confrontando que você as vence. O jeito é fugir. Não adianta você ir lá, eu vou derrubar essa técnica com uma outra técnica. Não existe isso. Até porque essas técnicas atuam no inconsciente. Atuam assim numa área que nós não percebemos. Quando nós conhecemos, nós pelo menos podemos identificar a atuação, a ação do manipulador. Entendeu? Dificilmente a gente percebe a manipulação em si, a gente percebe a ação do manipulador, identifica porque a gente conhece e aí consegue se precaver, entendeu? E saber como reagir, né? Como se defender dessa forma de ação desses manipuladores. Mas, na verdade, o normal é simplesmente evitar o manipulador, não deixar ele atuar sobre as nossas cabeças. Todas essas técnicas, antes de eu continuar, gente, hoje o programa é ao vivo. Então, por favor, podem ficar à vontade para fazer perguntas aí pelo Facebook, tá? Pelo link aí da Rádio Vox, que está colocado ali, o link do programa, que é o que está mais recente ali na page da Rádio Vox. Podem mandar as perguntas por ali, ou então pelo telefone, tá bom? Da Rádio Vox 011 3280-9888, tá bom? Quem ligar aí vai conversar ao vivo comigo aqui. Então vamos lá. Todas essas técnicas, ou a grande maioria delas, elas estão baseadas naquelas descobertas do cientista Pavlov, cientista russo que vive ali entre os séculos 19 e 20, tá bom? E ficou conhecido pelos seus estudos sobre os reflexos condicionados. E o que ele descobriu? Que os animais, eles podem reagir condicionalmente, sabe? Fazendo que os reflexos deles estejam associados a um estímulo, ou seja, uma reação por associação inconsciente.
né? Então, qual é o resultado disso? É possível criar reações, fabricar condicionamentos, entendeu? Fazer com que, por exemplo, como ele fez, como Pavlov fez, fazer o animal salivar, né? Quando houve um sinete. Por quê? Porque antes ele associou esse sinete à comida, porque toda vez que antes de trazer a comida, o Pavlov tocava o sinete. Com o tempo, o cérebro do animal linkou as duas coisas, associou o sinete à comida. Então, mesmo sem comida, ele passava a salivar, a ter aquela reação que seria normal de ter em frente à comida. Ele passava a ter apenas com o sinete, ou apenas ao ouvir os passos daquele que sempre trazia comida, entendeu? Então, havia essa associação. Então, esses condicionamentos, eles funcionam dessa maneira. E não são uma reação química somente, mas uma reação cerebral. Então, isso que é importante para as técnicas de manipulação. Se há uma reação cerebral, então ela pode funcionar em seres humanos, que tem cérebro, óbvio. E, vou dizer uma coisinha para vocês, funciona. E todas as técnicas de manipulação, praticamente todas, se baseiam exatamente nisso. Em formas de gerar reações cerebrais. Reações, por que reações? Reações condicionadas, que são reações inconscientes. São reações que o cérebro cria, faz, porque foi estimulado. Não porque ele raciocinou, não porque ele pensou, porque ele refletiu, mas simplesmente porque ele está condicionado a reagir daquela forma toda vez que ele é estimulado de certa maneira. Então, essas técnicas de manipulação, normalmente, agem naquilo que nós podemos chamar da parte animal do cérebro do homem. Aquela parte do cérebro do homem que reage, simplesmente, sem consciência. Naquela parte onde trabalha exatamente o inconsciente, onde se processa as reações automáticas. Então, isso funciona num processo de manipulação assim. Cria-se estímulos e associações, faz as pessoas reagirem automaticamente a esses estímulos e associações, como se fosse algo natural. Da mesma forma como o cachorro salivava com o sinete, o ser humano ele pode ter reações por algum estímulo que ele não sabe, ele não entende por que ele reage. Então, alguma coisa é colocada diante dele, ele reage de certa maneira, acha que está reagindo da forma mais natural possível. Mas não está, ele simplesmente está reagindo por estímulos, sem que sequer ele perceba esse estímulo. O sinete, o sino do Pavlov não é uma associação natural. O que o sino tem a ver com comida, né? Mas o cachorro ainda assim salivava, né? Mas acabava parecendo uma reação natural, porque toda vez que se tocava o sinete, o cachorro salivava. Da mesma forma, os homens reagem de uma maneira para algumas coisas, achando que está agindo naturalmente, na verdade ele foi estimulado, só que ele não percebeu esse estímulo, porque nem sabe que ele faz essa associação, porque ela acontece inconscientemente, tá? Às vezes as pessoas ficam meio chateadas comigo, porque parece que eu estou falando contra os psicólogos, dizendo que os psicólogos são manipuladores, dizendo que os psicólogos fazem isso, fazem aquilo, são uma gente muito má. Não tem nada a ver com os psicólogos, nem tem nada a ver com os cientistas da psicologia, aqueles que estudam, aqueles que procuram entender as coisas. O que houve foram institutos específicos que trabalharam para desenvolver técnicas de manipulação. Uma coisa é você descobrir, por exemplo, Pavlov descobre algumas coisas. Ele não está manipulando, ele está apenas descobrindo, né? E essas descobertas, elas vão servir de base, porque é uma descoberta, conhecimento novo.
Esses conhecimentos é que vão ser usados por institutos específicos que vão trabalhar com técnicas de manipulação em massa. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho do Leon Festinger, com as suas descobertas sobre a dissonância cognitiva. Isso não quer dizer que Leon Festinger trabalhou para criar técnicas de manipulação em massa. Pelo contrário, ele está ali descobrindo como as pessoas podem ser manipuladas e está publicando isso. A partir do momento que ele está publicando isso, ele está mostrando para as pessoas que elas podem ser manipuladas. Entende? O que vai acontecer é que institutos específicos começam a ser financiados para desenvolver as técnicas. Entende? Desenvolver as técnicas de manipulação, que é uma coisa mais profunda, mais forte, entendeu? Uma coisa que vai além. Então, falar de que esse ou aquele cientista específico, aquele psicólogo específico, aquele psicanalista específico é um responsável pela criação ou por ser um precursor, eu acho um pouco exagerado. Na verdade, as coisas vão se acumulando. Uma coisa da psicologia moderna que é impressionante é como as descobertas elas se acumulam de uma maneira incrível. E uma descoberta vai servindo de base para outra, e para outra, e para outra, e a coisa vai tomando proporções impressionantes. E os caras vão sabendo usar isso de uma maneira incrível, entende? Então, gente, assim, a questão toda não é se são psicólogos, e às vezes os psicólogos ficam chateados, porque eu cito o tempo todo essas questões da manipulação em massa. Então, a questão não é psicólogos específicos ou algo específico à ciência psicológica, mas a criação de institutos, de trabalhos financiados pelos globalistas para exatamente fazer com que as pessoas sejam manipuladas. Veja, é um trabalho específico para manipular as pessoas, com essa intenção, entende? Não é por acaso, é isso que eu quero que vocês entendam. Por exemplo, no financiamento do Instituto Tavistock, aquilo ali foi criado para desenvolver armas de lavagem cerebral, armas de manipulação, como em uma guerra, entendeu? Como se fosse uma guerra, ou para uma guerra, exatamente. Não é uma coisa por acaso, descobertas por acaso e tal. Então, a questão que nós focamos não é nem na psicologia e nem em psicólogos ou cientistas específicos, mas sim nos trabalhos, nos institutos, nos experts financiados que desenvolveram técnicas para isso, tá? O Neto Moura pergunta assim, Fábio, as técnicas ericksonianas faz parte desse bojo de dominação? Faz. O Milton Erickson, ele descobriu uma coisa, entendeu? Ele lá com a sua dificuldade, né, física, ele conseguiu desenvolver uma forma de entender e de ler as pessoas. Ele desenvolveu também aquela maneira de acessar um lado do cérebro enganando o outro, né? Porque a técnica do Milton Erickson é mais ou menos assim, ele vai contando uma historinha, falando de uma maneira bem simples, tá? Até porque eu não sou psicólogo e acho que o programa nem é para dar tanto detalhe técnico, mas de uma maneira bem simples. É você contar uma historinha para um lado do cérebro e no meio dessa historinha, enquanto você entrete um lado do cérebro, você manda mensagem para o outro lado do cérebro, tá? E ele fazia isso como uma maneira de terapia, de tratar as pessoas. Mas, gente, isso é um conhecimento muito poderoso. E talvez o Milton Erickson tinha ótimas intenções, mas um conhecimento desse na mão de pessoas que não têm boas intenções podem fazer coisas incríveis. E é isso que aconteceu. Se você for hoje, por exemplo, se você for em esses programas de PNL, né? Esses programas de PNL, programas de
coachings ou esses programas de excelência pessoal, desenvolvimento pessoal, que o pessoal cobra, que os institutos oferecem aí, cobrando o olho da cara para você passar um final de semana lá trabalhando com isso, sendo trabalhado, eles vão usar essas técnicas ericksonianas de maneira abundante. Eles vão usar várias técnicas de manipulação ali, que é para fazer você trabalhar a sua cabeça de uma maneira que você reaja e haja como eles querem que você faça. Isso é uma forma de manipulação, e eles usam muito os conhecimentos adquiridos do Milton Erickson. Aliás, a PNL, que foi desenvolvida ali nos anos 70, por Richard Bandler, por... eu esquecendo os nomes aí, John Grinder, entendeu? Eles, nos anos 70, desenvolveram a PNL também muito baseado naquilo que o Milton Erickson tinha descoberto e desenvolvido também. Então, quem foi que fez essa pergunta? O Neto Moura. Tem tudo a ver. As técnicas ericksonianas fazem parte, sim, desse bojo de dominação, porque elas serviram de base para muitas dessas técnicas que são usadas hoje. O Luiz Alberto Nardi. Fábio, se a manipulação é algo feita para não ser percebida, como você ou nós temos a consciência da existência dessas técnicas? Como não sabe se não estamos agindo pavlovianamente? É uma boa pergunta, né? Mas o problema, assim, como essas técnicas, elas foram desenvolvidas com base em estudos anteriores, esses estudos estão todos documentados, entendeu? Então, porque você não está sob o efeito ou sob a influência da manipulação o tempo todo. Então, como você não está sob esse efeito o tempo todo, sob essa manipulação, com esses documentos você estuda, você descobre, né? Questão de estudar, você vai lá, descobre e vê que eles fazem de certa maneira. Olha, eles atuam assim de certa maneira, olha, é assim que eles aplicam. Quando você vai analisar a forma como a mídia se apresenta, a forma como os governos se apresentam, aí você identifica, você fala, olha aí, é assim, ó, aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, está sendo aplicado ali, entende? Quando eu falo que nós estamos sujeitos à manipulação, essa manipulação não é ininterrupta. Ela é feita em determinados momentos e causa, mesmo sendo em determinados momentos, elas causam efeitos. Mas nós não estamos sob a ação manipuladora constantemente. Então é possível, estudando, tomando esses documentos, estudando esses documentos, aprendendo como elas funcionam, identificar quando elas estão sendo aplicadas. Mesmo sobre nós, porque a gente pode, entendendo, saber que naquele momento alguém está aplicando uma técnica sobre você. E aí você consegue, identificando, falar, opa, não vou me deixar influenciar. É melhor eu sair aqui pelo cantinho para não ser influenciado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, daqui a pouco a gente continua com as perguntas. Então, gente, é o seguinte. Essas técnicas de manipulação, elas são desenvolvidas de uma maneira muito forte, muito ampla. Então é bom a gente entender algumas delas, como elas funcionam. Então deixa eu explicar uma delas agora, que eu acho que só vai dar tempo de explicar uma, que é aquelas descobertas da dissonância cognitiva. O que acontece? Eu vou dar o exemplo que ele traz no livro dele, o chamado dissonância cognitiva, que é assim, imagina que você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, mas nessa compra você está assim, em dúvida qual carro é melhor. Então você tem dois carros que têm lá seus defeitos e suas qualidades. E você fica em dúvida qual dos carros você vai comprar. Só que você vai ter que resolver essa dúvida, né? Você não pode ficar com essa dúvida o tempo todo. Você tem que escolher um carro, comprar um carro e resolver a questão, tá?
E aí você vai, se você tiver dinheiro para comprar 2 carros, ótimo, mas normalmente você só tem dinheiro para comprar um. Então você vai comprar um carro. E aí o que acontece? Você comprou um carro. Tá. A partir do momento que você comprou o carro, você pensava que você estaria, vamos dizer, livre do problema, né? Agora eu vou aliviar a minha mente. Mas não, é ali que começa o seu problema. Porque vai começar a bater assim na sua cabeça. Será que eu fiz a compra certa? Será que eu comprei o carro certo? Será que o carro que eu deixei de comprar não é melhor? Será que ele não tem mais qualidade do que esse que eu comprei? Será que eu não me dei mal? Fiz um péssimo negócio? Entendeu? Então essa compra gera uma tensão na sua cabeça. E essa tensão, isso é uma coisa que o Festinger descobriu, ela é insuportável. E por ser insuportável, o ser humano clama por alívio. Eu preciso aliviar essa tensão. Eu preciso fazer com que essa tensão saia da minha cabeça. Então, o que ele faz? Ele comprou um carro e deixou de comprar o outro. Então, ele vai, a partir dali, buscar informações sobre qual carro, o que ele comprou ou o que ele não comprou. Festinger descobriu que, normalmente, ele vai estar mais aberto para as informações sobre o carro que ele comprou. Por quê? Porque isso é como uma forma de justificar a compra. De falar para si mesmo, olha, eu fiz a compra certa. É uma forma de justificar a escolha e, com essa justificativa, aliviar a tensão. Se convencer de que fez o certo. E há uma tendência de rechaçar propagandas, informações do carro que ele deixou de comprar. Pô, quem nunca fez isso? Quando eu li isso, eu me vi, né? Eu sou um péssimo comprador. Normalmente, quando eu compro, eu percebo no minuto seguinte que eu fiz a pior compra que eu poderia ter feito. Então, eu já tenho uma técnica que é assim. Quando eu compro alguma coisa, eu não quero mais saber nada. Não quero mais andar em outras lojas para conferir se eu fiz a compra boa ou não, para saber se o preço estava bom ou não. Eu simplesmente ignoro, porque eu simplesmente não quero saber se eu fiz uma má compra ou não. Eu já quero me justificar achando que eu fiz uma boa compra. Porque essa tensão é insuportável. E foi isso que o Festinger descobriu. Bom, e qual a importância disso? A importância é o seguinte, a conclusão é que quando a mente está exposta à tensão, ela busca alívio. E esse alívio, ele não precisa necessariamente ser verdadeiro. Ele pode ser um mero conforto, sabe? Uma mera forma de tranquilizar a sua cabeça, aliviar a tensão. Não precisa ser verdade. A mente não busca verdade, ela busca alívio, tá? Então, o que se descobre com isso? Que, poxa, basta gerar uma tensão na pessoa que ela vai buscar alívio, que ela vai racionalizar para se sentir bem. Então, o que você faz? Ou o que o manipulador pode fazer? Ele cria a tensão e depois oferece a racionalização. Entende? Vocês estão entendendo onde vai isso? Cria a tensão, faz a mente da pessoa criar a tensão, ficar tensa, e depois oferece a racionalização. E ela vai quase que automaticamente, ansiosamente, agarrar essa racionalização, né? Cria o problema e oferece a solução, por mais que essa solução não seja verdadeira. Aí, veio uma experiência. Dentro dessas experiências do Festinger, ele fez várias. Uma delas era o seguinte: ele forçava algumas pessoas a falarem em público, a declararem em público, por várias vezes, algo que ia contra as suas convicções privadas. Então a pessoa na frente das outras tinha que falar coisas que elas não acreditavam, que estava em confronto com aquilo que elas acreditavam, tá? E isso gera o quê? Obviamente, gera tensão, gera aquilo que é chamado de dissonância cognitiva. Qual foi o resultado dessa experiência? Bom, boa parte dessas pessoas
depois de algum tempo, começaram a aliviar essa tensão. E como que elas aliviavam essa tensão? Bom, elas tinham uma declaração pública que era contrária à convicção privada. E elas precisavam aliviar a tensão. Como que elas aliviavam? Simplesmente acolhendo aquilo que elas falavam em público. Mas veja, não acolhendo falsamente. Vou ficar fingindo que eu acredito nisso para simplesmente não ficar tenso. Não, eles acolhiam de verdade. Eles substituíam a convicção. A declaração pública era assumida pela mente da pessoa para ser a sua convicção agora. Não sei se vocês estão entendendo onde isso pode chegar. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos dizer assim, você é contra o casamento gay. Você aprendeu que homossexualismo é pecado, que família é homem e mulher, né? E o casamento gay é errado. Mas vamos dizer que, por causa da patrulha politicamente correta, ou até por causa da lei, você é obrigado a ficar falando publicamente que você não tem nada contra. Você não tem nada contra. Você lá dentro de você está dizendo, eu não concordo. Mas publicamente você fica, não tenho nada contra, não acho nada errado. Mas dentro de você acha errado. Isso gera o quê? Uma tensão. E essa tensão precisa ser aliviada. E como que a mente vai se aliviar? Segundo a experiência do Festinger, normalmente ela vai se aliviar acolhendo a declaração pública. Então, daqui a pouco, a pessoa está dizendo, sabe uma coisa? O que tem, né? O casamento homossexual. O que tem famílias entre pares, entre iguais? Sabe? Não tem nada demais. Isso é uma forma de aliviar a tensão. É uma forma de acabar com essa dissonância cognitiva que está na mente. Olha que arma que os formatadores da sociedade têm em suas mãos. Eles podem, a todo momento, trabalhar isso na cabeça das pessoas e estão trabalhando. Hoje, você falar que é contra o casamento homossexual é quase uma loucura, né? É quase uma coisa de outro mundo. É isso? Você é um homofóbico? Você é um preconceituoso? Então você é obrigado, às vezes, e muitas pessoas fazem isso, a declarar em público que não tem nada contra, mesmo que elas acreditem no contrário. E é por isso que as pessoas estão mudando suas convicções. É assim que se trabalha a manipulação em massa, entende? Veja que não é nenhuma loucura isso que a gente está falando. Não é nenhuma ilusão, fantasia, não. É algo real e que está acontecendo de forma abundante. Então, gente, nós estamos falando de uma coisa bem verdadeira, algo que acontece na prática e nós podemos ver claramente. Márcio Biscaia. Séries de TV como Lost se apresentam mistérios e vão dando pistas dos mistérios durante o programa. E quando o público acha que tem certeza que está revelando por si só que mistério com aqueles dados apresentados, os criadores da série derrubam toda a tese e apresentam um novo mistério, carregado de ideologias e ideias da nova era. Isso é uma técnica de manipulação de massa? Bom, eu não conheço bem a série Lost, eu sei qual é, mas eu nunca a vi, assim, para analisá-la. Mas eu posso dizer uma coisa, essas séries de TV, essas novelas, elas são usadas abundantemente. Por quê? É um momento de distração, um momento que seu cérebro está distraído. Eu falei no outro programa de uma experiência. Olha como a televisão funciona. Uma experiência que foi feita assim. 30 jovens colocados na frente de uma TV com eletrodos na cabeça. E era assim, cada vez que um desses jovens entrasse em estado semi-hipnótico, ou estado alfa, ou estado sugestionável, que é aquele estado que os aqueles que praticam a hipnose fazem a pessoa alcançar, cada vez que a pessoa assistindo a TV atingisse esse estado, a TV desligaria.
Dos 30 jovens que estavam na frente da TV, nenhum conseguiu manter a TV ligada por mais de 30 segundos. Não que a pessoa ele entre no estado alfa e fica. Ele, na verdade, oscila entre esse estado semi-hipnótico e o estado normal. E o que acontece? Muitas dessas técnicas de manipulação, usando aí esses conhecimentos do Milton Erickson, de PNL e tal, eles usam desse estado sugestionável, porque esse estado semi-hipnótico é um estado sugestionável, usam desse estado para colocar as suas ideias ou sugestões. Às vezes não são ideias, são apenas sugestões. E deixa o seu cérebro reagir como normalmente ele reagiria. Então essas séries de TV, essas novelas, aproveitando isso, fazem abundantemente um monte de coisa, gente. Como se usou mensagem subliminar, não está escrito. Hoje a mensagem subliminar, inclusive, é proibida por lei. Mas você vai saber quando que está tendo mensagem subliminar? Pô? Não é? É uma coisa que você não sabe. Tem os conselhos aí, os grupos que fiscalizam essas coisas, vai saber se fiscalizam direito, se não tem, né, treta nesse negócio. Mas a mensagem subliminar é isso, ela trabalha num estado cerebral que você não consegue perceber. E essas coisas são usadas abundantemente. Não sei se na série Lost tem, mas vou dizer uma coisa, um pouco que eu vi do Lost, é bem estranho aquilo ali, então é bem capaz que tenha, assim. E tantas outras. E novelas atingem uma parcela muito grande da população. Como elas mudam a percepção das pessoas. Elas mudam de maneira muito rápida e as pessoas vão aceitando tudo que tem ali. Então, essas técnicas, essas formas de atuação sobre as pessoas são abundantes. Marcelo Sorte. Até que ponto nossas mentes são máquinas manipuláveis e até que ponto temos o livre-arbítrio? Veja, nós temos o livre-arbítrio. O problema é que falar de cérebro, tá? O nosso cérebro, ele não é uma coisa só. Ele é dividido. E há uma parte do cérebro que é reativo, que é semelhante aos animais, que reage. Todas essas técnicas reagem inconscientemente. Todas essas técnicas de manipulação, quase todas, atuam ali nessa parte. Lembra quando eu falei do Milton Erickson? O que ele fazia? Enganava uma parte do cérebro atuando sobre a outra. O livre-arbítrio nós temos sempre. Nós, seres humanos, nós não temos só essa parte animal. Nós temos também a parte espiritual. Vou dizer espiritual não no sentido místico, mas espiritual no sentido de reflexão, conhecimento, possibilidade de transcendência e tantas outras coisas. O ser humano ele tem essa capacidade. Então ele sempre tem o livre-arbítrio dele nunca está comprometido. O problema é que há essa parte animal que reage. E a grande malignidade dessas técnicas é conseguir isso que eles desenvolveram, conseguir atingir essa parte animal do nosso cérebro, da nossa cabeça. Eles conseguem ir lá e fazer com que nós simplesmente possamos reagir a tudo isso que eles colocam, entendeu? Então, assim, falar de livre-arbítrio não é que nós perdemos o livre-arbítrio. Às vezes, nós perdemos o controle da atuação. E aí, depois que a atuação é feita, nós não conseguimos mais evitar a reação, tá? Mas nós não perdemos em nenhum momento a nossa consciência, tal, apenas reagimos. Às vezes nós perdemos o controle do que está acontecendo. Mas se nós conseguimos identificar a ação, se nós conseguimos evitar o ato manipulatório, nós vamos conseguir preservar a integridade do nosso arbítrio. Não sei se ficou claro essa parte. Tem um telefone, ouvinte na linha. Alô? Quem fala e de onde? Oi, Fábio. É o Jornel aqui do interior do Paraná. Tudo bem? Tudo certo. Eu acompanho sempre os seus programas e obrigado, cara. Que você tem dito,
eu até liguei antes no boletim, só que acho que não deu certo para conversar com o pessoal. Mas o que você está falando tem tudo a ver, ao meu ver, parece bem nítido. A decadência espiritual, moral, que leva o ser humano a um nível de comportamento mais animalesco, Sim. mais primitivo. Por exemplo, outro dia eu li que o uso de crack faz com que a área do cérebro mais, vamos dizer, irrigada com sangue, Uhum. aquela área da nuca atrás, assim, eu esqueci o nome do lugar exato. Mas essa área ela está relacionada aos seus instintos mais primitivos de Sim, exatamente. violência. E isso associado também à questão da estimulação da sexualidade precoce e essa sociedade erótica, principalmente na mídia, né, faz com que as pessoas sejam mais facilmente manipuladas. Né? Pô, tomando isso que você está falando, qual seria então? Fica claro que a melhor forma da gente se precaver e até lutar contra essa manipulação é desenvolver o quê? Exatamente a nossa parte espiritual. Exatamente. Se nós desenvolvemos o lado espiritual, gente, quando eu falo espiritual, as pessoas têm essa ideia de que espiritualidade é uma coisa apenas transcendente. Não, espiritualidade é algo inerente ao homem. É a nossa parte superior, mas é nossa, humana. Se nós desenvolvemos essa parte espiritual na nossa vida, nós diminuímos a atuação da nossa parte animal. E diminuindo a atuação da parte animal, nós vamos estar menos sujeitos às reações animalescas que são usadas nas técnicas de manipulação. E até as pessoas confundem espiritualidade com religiosidade, né? Ou com religiosidade ou com misticismo, né? São duas coisas diferentes. Até o pessoal estava comentando no boletim ontem, teve uma conversa bem agradável, foi bem produtiva. Não sei se foi o Eloy, acho que foi o Edson Camargo que disse a respeito das pessoas que estão envolvidas com a igreja ou com as religiões cristãs, vamos dizer assim, denominações e tal, ou a própria igreja católica, elas estão preocupadas mais com o clubismo, com questões assim particulares ou de grupos fechados ali, do que com o que realmente é importante, que é quando a gente fala de nível espiritual, pelo menos o que a gente vem acompanhando de vocês aí, do professor Olavo, do pessoal da rádio, a gente está falando de bens eternos, né? Verdade. Veja, eu vejo a igreja, né? Eu não sou católico, eu tenho uma formação protestante, mas isso serve tanto para católicos, para protestantes, independe. A gente tem a mania de analisar a igreja ou a religião como algo completamente à parte da sociedade. Só que, normalmente, a igreja, ela reflete de alguma forma, era melhor que não fosse assim, teria que ser o contrário, mas não é. Normalmente ela reflete também a sociedade, e reflete também as mazelas da sociedade, as pobrezas da sociedade, as fraquezas da sociedade. Então, veja, o que acontece que nós vemos nas nossas igrejas é um reflexo daquilo que acontece na sociedade. Então, se a gente está falando aqui, trazendo para aquilo que a gente está falando aqui, se a sociedade está sofrendo uma manipulação, uma alteração de percepção, uma diminuição da sua capacidade de entender as coisas, a igreja vai ficar fora disso? As pessoas que estão na igreja não vão ficar fora disso? Isso é quase impossível. Normalmente, a maioria das pessoas vão estar sujeitas também a isso, porque elas vivem na sociedade, e isso vai refletir no dia a dia lá, eclesiástico. Então não adianta, é por isso que eu falo, não adianta a gente ficar criticando a igreja. A igreja é em princípio, é um ser abstrato, né, que na verdade, a união de pessoas. Né? As pessoas formam a igreja. Então, a gente tem que entender que a coisa acontece na sociedade. O problema está acontecendo na sociedade. A sociedade está sofrendo manipulação, a sociedade está sofrendo um ataque, e isso vai refletir em todas as áreas. Bom, caiu o telefonema. Tem mais alguém? Tem mais alguém na linha? Não? Bom, gente, olha... Foi ótimo o programa. Desculpem qualquer aí atropelo. É a primeira vez que eu faço programa ao vivo. Eu estou fazendo aqui em casa. E aqui em casa é o seguinte: passa cachorro, os meus, né? Passam para lá, passam para cá, é uma confusão. Meu computador também resolveu travar e eu não fiquei meio
confuso ali na hora de acessar os dados, mas acho que no final das contas, entre mortos e feridos, estamos todos aqui vivos, sobreviventes, e quem sabe semana que vem a gente faz outro programa ao vivo, vou ver se dá, se não der eu gravo, mas logo a gente faz um outro programa ao vivo também, tá bom? Oi, tudo bom? É do Fábio Blanco? Isso! Eu posso dar minha opinião no programa? Dá pra sim, eu ia terminar, mas vamos lá. Termino depois de você. Posso falar? Fica à vontade. Quem tá falando e de onde, antes de tudo? Vitor Augusto, e eu falo de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Opa, fala, Vitor. Tá, é o Fábio que tá falando, né? É o Fábio mesmo. Ô Fábio, em primeiro lugar eu queria só falar que eu sou um grande fã do Olavo de Carvalho, da Graça Salgueiro. O Todos trabalho nós. que vocês fazem na Rádio Vox é muito importante, é pequeno, mas é como a Madre Teresa de Calcutá falou, aquela gotinha no oceano é só uma gotinha, mas sem ela não seria completo o oceano. Então, Deus ajude vocês aí muito, e o que eu queria complementar Obrigado, cara. É que, assim, a ausência de fé, o que ela gera? Na hora da tensão lá, o cara faz o errado. Por exemplo, fala que casamento gay é certo. Aí ele pega em casa mais novela, falando assim que é certo, aí ele cai no conto do vigário. Se ele tivesse fé, não, errei, meu Senhor Jesus Cristo me perdoa, e a partir de agora não vou mais errar. Pronto, podia vir novela, caramba, 4 lá falando pra ele que casamento gay é certo. Tendo fé, ele não ia cair. Então, é isso que a gente está falando com o ouvinte anterior aí. A fé, o que ela é? É o desenvolvimento dessa parte espiritual. Né? A gente não pode desassociar a fé como se fosse algo completamente fora da nossa humanidade. Pelo contrário. Aliás, essa ideia de que fé é algo fora da nossa humanidade é algo absolutamente moderno, que não está de acordo com o entendimento cristão verdadeiro. A fé é algo humano, é algo nosso, que nós desenvolvemos, tá? Então, claro, com a ajuda do Espírito Santo, com Deus atuando na nossa vida, mas é algo humano. Desenvolver a fé é desenvolver essa espiritualidade, esse lado espiritual, esse lado humano superior, que valoriza as coisas maiores, que valoriza Deus, que valoriza as coisas divinas, que age menos no impulso e menos na reação, menos como um animal e mais como o próprio Deus. Se a gente viver assim, aí eu vou concordar contigo. Eu vou complementar com o seguinte, Pode falar? Pode. A carne, ela é um dos inimigos do homem, né? Eu estava vendo a pregação do padre Paulo Ricardo, os 3 inimigos, né? O diabo, a carne e o mundo. Aí se tem a carne já assim tendencionada com a falta de fé, ou seja, com a falta de Deus. Então você já tem mais 2 te ganhando. O mundo, porque se a carne é fraca, tem o mundo já ajudando para ficar mais fraca ainda, e o diabo, que não vai fazer nada para te salvar, né? Exatamente. Pelo contrário, então, vai fazer para te colocar mais no buraco. Mas eu acho assim que, eu não sei qual santo que fala isso, que a falta de fé se vence com a fé. Por exemplo, se eu tenho bastante fé e quero levar minha fé a outra, eu tenho que agir com ele, pedindo para o Espírito Santo me ajudar quando eu for falar com ele, convencer alguém, alguma coisa, e aí eu falo com ele, porque ele está sob a ação do diabo, a carne e o mundo. Sim. Entendeu? E as Escrituras ensinam que nós peçamos para Deus fé. Senhor, nos ajuda a ter fé, me ajuda a ter fé, me faz crescer na fé. Acho que você está falando é certíssimo. Se nós buscarmos isso, é uma das formas mais eficientes de não cairmos tanto nessa questão aí da manipulação desse pessoal que está trabalhando para construir essa nova ordem mundial. Obrigado, Vitor. Valeu pela sua participação. Obrigadão. Eu acho que é isso aí. Deu por hoje, já são 00:06. Obrigado. Mais uma vez, desculpe qualquer coisa. Vamos melhorando aí com o tempo. Estamos começando, somos bebês ainda nessa questão aí, né? Nesse trabalho, mas com a participação de vocês ficou muito legal. Adorei a participação, adorei vocês ligando para cá. Vou querer fazer mais vezes assim, que foi muito bom. Um grande abraço para todos. Boa noite. Um bom novo dia, né? Já passamos da 00:00. E fiquem com Deus. Até a semana que vem com mais A Hora Final.